Na noite de Halloween de 2001, em State College, Pensilvânia, uma jovem cheia de sonhos e com um futuro brilhante pela frente, desapareceu sem deixar rastros. Cindy Song, uma estudante universitária de 21 anos, saiu para se divertir com amigas em uma festa à fantasia, mas nunca mais foi vista após ser deixada na porta de seu apartamento. O que parecia ser uma noite de diversão se transformou em um mistério que assombra a cidade há mais de 2 décadas. O que aconteceu com Cindy? Foi um sequestro, uma fuga ou algo ainda mais sombrio? Hyun Jong Song, mais conhecida como Cindy Song, nasceu em 25 de fevereiro de 1980, na vibrante cidade de Seul, capital da Coreia do Sul. Desde jovem, Cindy demonstrava uma mente aberta e um forte desejo por independência, características que a levaram a tomar uma decisão ousada aos 15 anos, deixar seu país natal para buscar uma educação de qualidade no Ocidente. Em 1995, ela se mudou para Springfield, Virgínia, onde passou a viver com seus tios, mergulhando em uma nova cultura a mais de 11 mil quilômetros de casa. Essa mudança marcou o início de sua jornada em busca de um futuro promissor nos Estados Unidos, um país que ela via como uma terra de oportunidades. Na escola, Cindy rapidamente se destacou. Além de conquistar notas excelentes, ela brilhou nos esportes, sendo uma talentosa jogadora de tênis e corredora de pista. Sua paixão pelas artes também floresceu nessa época, expressa em um blog onde escrevia com entusiasmo sobre seu amor por cinema, música, fotografia e dança. Amigos a descreviam como uma jovem extrovertida, atraente e de coração generoso, sempre otimista e capaz de se conectar facilmente com pessoas de diferentes origens. Com 1,54 m de altura, cerca de 50 quilos e longos cabelos pretos sedosos, Cindy tinha uma presença marcante e um sorriso contagiante que cativava todos ao seu redor. Em 2001, aos 21 anos, Cindy estava no último ano de seu curso de artes integrativas na prestigiada Universidade Estadual da Pensilvânia, em State College. Esse curso, que combinava ciências, engenharia, comunicação e artes, exigia disciplina e criatividade, permitindo que ela moldasse sua própria grade curricular. Cindy se dedicava intensamente aos estudos, mantendo notas altas, enquanto conciliava 2 empregos de meio período, incluindo um no restaurante Seoul Korean Garden, demonstrando sua determinação em construir o futuro brilhante que sonhava. Sua rotina era agitada, mas ela aproveitava a liberdade de viver nos Estados Unidos, equilibrando responsabilidades com momentos de lazer. Na vida pessoal, Cindy viveu um capítulo marcante ao compartilhar um apartamento no State College Park Apartments, na West Clinton Avenue, fora do campus, com seu namorado, Richard Che. Os dois se conheceram na universidade, se apaixonaram e decidiram morar juntos, mas o relacionamento chegou ao fim em setembro de 2001, quando Richard terminou com ela e deixou o apartamento. O término abalou Cindy emocionalmente, mas ela mostrou resiliência ao buscar ajuda profissional, iniciando terapia e tomando medicamentos para a ansiedade. Em seu blog, ela escrevia abertamente sobre suas lutas com relacionamentos, amor próprio e saúde mental, transformando a dor em um processo de autoconhecimento. Pouco depois, Cindy encontrou uma nova colega de quarto, Young-ju, conhecida como Catherine, com quem desenvolveu uma amizade próxima, marcando um novo começo em sua vida pessoal. Apesar de ser uma estudante extremamente dedicada, Cindy não resistiu à magia do Halloween, uma data especial que acontece apenas uma vez por ano. Mesmo sendo uma quarta-feira, com aulas marcadas para o dia seguinte, ela decidiu se permitir um momento de diversão. Junto com suas amigas Stacy Paik e Lisa Kim, Cindy planejou ir a uma festa à fantasia no Players Night Club, um ponto de encontro popular entre os universitários, localizado na West College Avenue, em State College. A noite prometia ser leve e animada, uma pausa merecida em sua rotina intensa. Para a ocasião, Cindy escolheu uma fantasia que refletia sua personalidade, uma coelhinha fofa, longe de qualquer apelo sensual. Sua roupa incluía uma camiseta rosa sem mangas com um desenho de coelho, uma saia branca de tênis adornada com um rabo de algodão fofo, meias transparentes,
botas marrons de camurça até o joelho, orelhas de coelho e cílios postiços extravagantes que destacavam seu sorriso radiante. Amigas comentaram que Cindy sempre preferia looks adoráveis, e aquela fantasia era a cara dela. No Players Nightclub, as três amigas aproveitaram ao máximo, dançando e bebendo até o clube fechar por volta das 2 horas da manhã de 1º de novembro. A diversão, no entanto, não terminou com o fechamento do clube. Ligeiramente embriagadas, Cindy, Stacy e Lisa decidiram estender a noite. Elas dirigiram pelo centro de State College, passando por outros bares, e eventualmente pararam no Park Hills Apartment Complex, onde visitaram a casa de um amigo. Lá, jogaram videogame por algumas horas, prolongando a descontração até cerca de 4 horas da manhã. Stacy, que era a motorista designada da noite, levou Cindy de volta ao seu apartamento na West Clinton Avenue. No caminho, elas pararam em um Unimart para comprar comida, um último momento de descontração antes de se despedirem. Por volta das 4 horas da manhã, Stacy deixou Cindy na frente de seu prédio. Ela viu a amiga caminhar em direção à escada que levava ao apartamento, mas, como muitos fariam em uma noite agitada, não ficou para confirmar se Cindy entrou. Esse foi o último momento em que Cindy Song foi vista, desaparecendo no silêncio da madrugada de 1 de novembro de 2001, deixando para trás apenas perguntas e um mistério que perdura até hoje. No mesmo dia, 1 de novembro, Catherine, a colega de quarto de Cindy, retornou ao apartamento após uma viagem a Filadélfia, onde visitava sua família devido a questões pessoais não especificadas. Ao chegar, encontrou o apartamento trancado por fora e vazio, sem sinal de Cindy. Inicialmente, Catherine não se alarmou, pensando que Cindy poderia estar com amigos, já que elas tinham planos de sair juntas naquela noite para encontrar outros colegas. A ausência de Cindy, no entanto, começou a parecer estranha quando ela não apareceu para o compromisso planejado. Algo incomum para uma pessoa tão responsável. A preocupação cresceu nos dias seguintes. Cindy não compareceu às aulas na universidade, algo que seus amigos consideraram fora do comum, já que ela era extremamente dedicada aos estudos. Além disso, ela faltou ao turno de sábado no restaurante Seoul Korean Garden, onde trabalhava. Um comportamento completamente atípico para alguém tão comprometida. Após 2 dias sem notícias, no dia 4 de novembro de 2001, os amigos de Cindy, alarmados, decidiram contatar a polícia para relatar seu desaparecimento, temendo que algo grave tivesse acontecido. A investigação, porém, enfrentou um atraso inicial. Como o relatório foi feito em um fim de semana, o caso só chegou às mãos do detetive principal, Brian Sprinkle, da polícia de Ferguson Township, na manhã de segunda-feira, 5 de novembro. Esse intervalo de dias seria apenas o começo de uma investigação marcada por desafios, pistas escassas e um mistério que se tornaria um dos mais notórios da região central da Pensilvânia. Quando a polícia de Ferguson Township, liderada pelo detetive Brian Sprinkle, assumiu o caso de Cindy Song em 5 de novembro de 2001, o primeiro passo foi examinar seu apartamento no State College Park Apartments, na West Clinton Avenue. Ao chegarem, os investigadores não encontraram nenhum sinal de arrombamento, luta ou roubo, o que sugeria que nada violento havia ocorrido ali. No entanto, evidências claras indicavam que Cindy entrou no apartamento após ser deixada por sua amiga Stacy Paik às 4 horas da manhã de 1 de novembro. No banheiro, os policiais encontraram os cílios postiços que ela usava com sua fantasia de coelhinha, cuidadosamente deixados no lavatório. Na cama estava sua mochila contendo seu celular, um item que, segundo amigos, ela nunca deixava para trás. Também foram encontrados 2 ingressos para um show de Britney Spears, marcado para os dias seguintes, e um recibo de compra de um computador novo, com entrega prevista para 6 de novembro, evidências de que Cindy tinha planos futuros e estava animada com eles. Os únicos itens ausentes do apartamento eram a bolsa de Cindy, que continha sua carteira com carteira de motorista, cartões de crédito e as chaves de casa, além da fantasia de coelhinha que ela usava na noite de Halloween. Isso levou os investigadores a especularem sobre o que poderia ter acontecido após ela entrar em casa. A polícia mergulhou nos registros eletrônicos de Cindy, começando pelo celular,
mas não encontrou chamadas recebidas ou realizadas após as 4 horas da manhã. Seus e-mails foram verificados e nada parecia fora do comum ou suspeito. Os cartões de crédito também não registraram nenhuma atividade após a última vez que ela foi vista, o que eliminava a possibilidade de rastreá-la por transações financeiras. Uma teoria inicial que ganhou força foi a de que Cindy poderia ter saído novamente para o Giant Grocery Store, um mercado 24 horas, localizado em frente ao seu prédio. Amigos confirmaram que ela frequentemente visitava o mercado, mesmo em horários incomuns, como a madrugada, para comprar comida ou outros itens. A proximidade do mercado e o fato de Cindy estar sem o celular e com poucos pertences reforçavam a ideia de que ela poderia ter feito uma rápida saída. Infelizmente, as câmeras de segurança do mercado sobrescreviam as gravações após alguns dias e as imagens de 1º de novembro já haviam sido apagadas quando a polícia as solicitou, deixando os investigadores sem meios de confirmar se Cindy esteve lá. O detetive Sprinkle começou a interrogar pessoas próximas a Cindy, incluindo sua família na Coreia do Sul, amigos, colegas de trabalho e seu ex-namorado Richard Che, com quem ela havia terminado em setembro de 2001. Apesar do impacto emocional do término, Richard foi rapidamente descartado como suspeito, possivelmente por apresentar um álibi, embora os detalhes não tenham sido divulgados. Nenhuma das pessoas interrogadas parecia estar envolvida, o que deixou a polícia sem suspeitos imediatos. Durante a busca no apartamento, os investigadores encontraram um diário, onde Cindy mencionava experimentações com êxtase e maconha. Isso levantou a hipótese de que drogas poderiam estar relacionadas ao seu desaparecimento. No entanto, amigos foram categóricos ao afirmar que essas experiências eram comuns entre universitários e não indicavam um problema sério, destacando que Cindy era uma pessoa responsável e focada. A família de Cindy, preocupada com seu estado emocional após o término com Richard, sugeriu que ela poderia ter fugido ou até tirado a própria vida, mas os amigos refutaram essa ideia com veemência. Eles destacaram que Cindy estava em terapia, tomava medicamentos para a ansiedade e mostrava sinais de superação, como a compra dos ingressos para o show de Britney Spears e a inscrição para um estágio de design gráfico na primavera de 2002. Esses planos para o futuro, aliados ao seu comportamento animado na noite de Halloween, tornavam improváveis as teorias de fuga ou suicídio, deixando os investigadores com mais perguntas do que respostas. Assim que souberam do desaparecimento, a mãe de Cindy, Ben-Sun, e seu irmão Ki-hun pegaram um voo de Seul para a Pensilvânia, determinados a ajudar nas buscas. Ao chegarem, eles receberam permissão para acessar o apartamento de Cindy, mas sem saberem das implicações, limparam o local completamente. Essa ação, embora não intencional, chocou a polícia, pois pode ter destruído evidências cruciais. Em 2001, sem a disseminação ampla de informações sobre como preservar uma possível cena de crime, a família, vinda de uma cultura diferente, não foi orientada a evitar tocar nos pertences de Cindy, o que complicou ainda mais a investigação. Frustrados com o progresso lento da polícia, a família Song começou a sentir que os investigadores estavam mais focados em seguir procedimentos legais do que em encontrar Cindy. Para pressionar as autoridades, eles contrataram Jin Han, um advogado baseado em Nova York, para representar seus interesses e garantir que o caso recebesse a devida atenção. A insatisfação da família cresceu, alimentada pela percepção de que a polícia não estava agindo com a urgência necessária. A comunidade de State College também se mobilizou. Estudantes da Universidade Estadual da Pensilvânia e grupos locais se uniram à família para formar a Coalition for the Search for Cindy Song, um grupo dedicado a manter o caso em evidência. Eles espalharam cartazes com o rosto de Cindy por toda a cidade, na esperança de que alguém reconhecesse ou fornecesse informações. O grupo ofereceu uma recompensa de $27 mil por qualquer pista que levasse ao paradeiro de Cindy, um esforço para incentivar testemunhas a se manifestarem. Em 31 de janeiro de 2002, a Coalition organizou uma coletiva de imprensa,
onde acusou a polícia de Ferguson Township de negligência e preconceito racial. Eles compararam o caso de Cindy ao de Alicia Kozakiewicz, uma menina branca de 13 anos cujo desaparecimento, ocorrido na mesma época, mobilizou 50 agentes do FBI e foi resolvido em apenas 3 dias, sugerindo que a origem asiática de Cindy poderia estar influenciando o tratamento do caso. O detetive Brian Sprinkle respondeu às críticas explicando que a ausência de um corpo, uma cena de crime ou suspeitos concretos dificultava a investigação, já que, tecnicamente, não havia um crime definido para justificar mandados judiciais. Ele atribuiu as tensões com a família a diferenças culturais e a barreira do idioma, que dificultavam a comunicação. No entanto, as críticas da família e da comunidade apenas aumentaram a pressão sobre a polícia, e a relação entre eles e os investigadores se deteriorou a ponto de a comunicação ser completamente cortada, deixando um vazio que prejudicou os esforços conjuntos para encontrar Cindy. Com poucas pistas iniciais, a polícia de Ferguson Township, com o apoio de voluntários, lançou uma série de buscas extensas na tentativa de encontrar qualquer vestígio de Cindy. As operações cobriram lixões próximos ao State College Park Apartments, parques, florestas ao redor do complexo de apartamentos e áreas da universidade. Cães farejadores foram usados para rastrear possíveis rastros e helicópteros realizaram buscas aéreas para cobrir grandes áreas. Apesar do esforço, nenhum sinal de Cindy ou de seus pertences foi encontrado, aumentando a frustração dos investigadores. Dias após o desaparecimento, uma pista promissora surgiu. Uma mulher relatou ter visto, no bairro de Chinatown, na Filadélfia, a cerca de 320 quilômetros de State College, uma jovem asiática que se parecia com Cindy, sendo forçada a entrar em um carro por um homem asiático de pele clara a morena e cabelo de comprimento médio. Segundo a testemunha, a jovem gritava por ajuda, e quando ela tentou intervir, o homem a afastou, mandando-a sair dali. A polícia produziu um retrato falado com base na descrição, mas a testemunha mudou sua história várias vezes, criando inconsistências que levaram os investigadores a descartar a pista como não confiável. Outras dicas também apareceram, incluindo uma alegação de que Cindy teria sido vista no público do programa de TV chamado The Price is Right. A polícia investigou cada uma dessas informações, mas todas se provaram falsas, levando a becos sem saída. Em outra tentativa de encontrar conexões, a polícia de Wisconsin, Minnesota, examinou a possibilidade de o desaparecimento de Cindy estar ligado ao de 4 outros estudantes universitários: Michael Noll, Joshua Guimond, Erica Dahlquist e um 4º estudante não identificado, que sumiram na mesma época por volta do Halloween. Após investigações em 2002, as autoridades concluíram que não havia evidências ligando esses casos ao de Cindy, encerrando mais uma linha de investigação. Em agosto de 2002, com a investigação estagnada e a pressão por respostas aumentando, a Penn State Paranormal Research Society sugeriu uma abordagem não convencional: consultar Carla Barron, uma vidente conhecida por auxiliar em casos policiais. Carla foi trazida a State College e afirmou ter visões sobre o destino de Cindy. Segundo ela, Cindy foi abduzida por 3 ou 4 homens, sofreu abuso sexual e foi morta pouco depois de ser colocada em um veículo. Apesar da gravidade de suas alegações, as visões de Carla não forneceram detalhes concretos ou pistas verificáveis que a polícia pudesse seguir. Sem resultados práticos, essa tentativa de ajuda paranormal não trouxe avanços, e o caso permaneceu envolto em incertezas, com os investigadores voltando a depender de métodos tradicionais para buscar respostas. Em junho de 2003, quase 2 anos após o desaparecimento de Cindy Song, uma nova pista trouxe um lampejo de esperança para a investigação, que até então estava estagnada. Paul Wickley, um homem preso no condado de Luzerne, Pensilvânia, por crimes de roubo, entrou em contato com as autoridades oferecendo informações sobre o caso de Cindy. Em troca, ele buscava uma redução em sua pena, uma prática comum em negociações judiciais. Wickley apontou 2 nomes como responsáveis pelo destino de Cindy: Hugo Selensky, um criminoso conhecido na região e suspeito de ser um serial killer, e Michael Kerkowski,
um farmacêutico que havia sido condenado por operar uma rede ilegal de venda de medicamentos controlados. Essa revelação trouxe uma nova direção ao caso, mas também levantou dúvidas sobre a confiabilidade do informante. Segundo Weekly, na madrugada de 1º de novembro de 2001, Zelensky e Kerkovsky estavam em State College quando avistaram Cindy, que por causa de sua fantasia de coelhinha, foi confundida com uma prostituta. Ele alegou que os dois a sequestraram e a levaram para a propriedade de Zelensky, localizada em Hunlock Creek, no condado de Luzerne, a cerca de 210 quilômetros de State College. Lá, segundo Weekly, Cindy foi mantida prisioneira dentro de um cofre, sofreu abusos por dias e, eventualmente, foi deixada para morrer. Ele também afirmou que Zelensky matou Kerkovsky e sua namorada Tammy Fassett por 2 motivos. Primeiro, porque Kerkovsky havia guardado as orelhas de coelho da fantasia de Cindy como um souvenir, o que enfureceu Zelensky. Segundo, por uma disputa envolvendo $60 mil em dinheiro obtido com atividades ilegais relacionadas a drogas. Weekly foi ainda mais longe, declarando que Zelensky era responsável pela morte de pelo menos 16 pessoas, incluindo 2 traficantes, Frank James e Adeya Kayler, o que pintava um cenário de extrema violência. Para verificar as alegações de Weekly, a polícia organizou uma busca na propriedade de Zelensky em Hunlock Creek. Acompanhados pelo próprio Weekly, os investigadores fizeram uma descoberta chocante. 5 corpos enterrados foram encontrados, identificados como sendo de Kerkovsky, Fassett, James, Kayler e uma 5ª pessoa não identificada. Mais tarde, outras buscas revelaram 7 corpos adicionais, totalizando 12, todos escondidos no terreno. No entanto, nenhum dos corpos era de Cindy Song, o que foi um duro golpe para a investigação. Um detalhe complicou ainda mais a história. Zelensky só se mudou para essa propriedade meses após o desaparecimento de Cindy, o que levou a polícia a considerar que, se a história de Weekly fosse verdadeira, o corpo de Cindy poderia estar em outro local desconhecido. A credibilidade de Weekly começou a ser questionada quando os investigadores descobriram que ele havia baixado vários artigos sobre o caso de Cindy em seu computador antes de fazer a denúncia. Isso levantou a suspeita de que ele poderia ter fabricado a história, usando informações públicas para criar uma narrativa convincente em troca de benefícios judiciais. Além disso, a polícia descobriu que Weekly não era apenas uma testemunha, mas um participante ativo em outros assassinatos relacionados a Zelensky, o que minou ainda mais sua confiabilidade como fonte no caso de Cindy. Ele também mencionou outro indivíduo, Patrick Russo, como cúmplice de Zelensky, afirmando que Russo ajudou a enterrar corpos na propriedade. Russo, por sua vez, se declarou culpado de homicídio em 3º grau em um acordo judicial e testemunhou contra Zelensky. Mas suas declarações não trouxeram informações específicas sobre Cindy. O desaparecimento de Cindy Song rapidamente transcendeu os limites de State College, ganhando atenção nacional e internacional devido ao fato de ela ser uma estudante internacional da Coreia do Sul. A história de uma jovem promissora que sumiu sem deixar rastros durante uma festa de Halloween despertou o interesse de grandes veículos de mídia. O caso foi destaque no programa Unsolved Mysteries, na temporada 12, episódio 7, exibido em 2002, que trouxe detalhes da investigação para milhões de telespectadores, aumentando a pressão sobre as autoridades. O envolvimento de uma estudante estrangeira também atraiu a atenção do FBI e do consulado coreano, que acompanharam o caso de perto, oferecendo apoio logístico e diplomático à família Song. A família de Cindy, determinada a manter a esperança viva, forneceu amostras de DNA para bancos de dados nacionais, na expectativa de que um corpo não identificado pudesse, um dia, ser relacionado a ela. A investigação, que mobilizou 6 detetives em tempo integral em seu auge, gerou um arquivo extenso, com 21 pastas cheias de relatórios, depoimentos e pistas analisadas. Esse volume de informações reflete o impacto do caso na comunidade e nas autoridades, mas também a frustração de não encontrar respostas concretas. A mobilização da mídia e da família ajudou a manter o caso em evidência, mas também destacou
a ausência de avanços significativos, alimentando a angústia de todos os envolvidos. Em 2006, Hugo Selenski enfrentou seu primeiro julgamento, acusado pelos assassinatos de Frank James e Adair Kahler, dois dos indivíduos cujos corpos foram encontrados em sua propriedade. Durante o processo, a defesa de Selenski argumentou que Paul Wickley, o informante, havia plantado os corpos no terreno para incriminá-lo, uma tentativa de desviar a culpa. O júri absolveu Selenski da acusação de assassinato de Kahler e não chegou a um veredicto unânime sobre o caso de James, resultando em um impasse. No entanto, os jurados acreditavam que Selenski teve algum envolvimento na ocultação dos corpos, o que manteve sua reputação como figura central em atividades criminosas. Anos depois, em 2015, após atrasos causados por questões legais, Selenski foi julgado novamente, desta vez pelos assassinatos de Michael Kerkowski e Tammy Fassett. Ele foi condenado por 2 homicídios em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Seu advogado tentou defender que, na noite do desaparecimento de Cindy, Selenski estava em Wilkes-Barre, a 210 quilômetros de State College, mas essa alegação foi enfraquecida por acusações de que ele tentou subornar testemunhas em 2014, minando a credibilidade de sua defesa. Paul Wickley, por sua vez, também enfrentou consequências graves. Condenado à prisão perpétua por seu envolvimento em outros assassinatos, ele admitiu ter participado ativamente dos crimes, o que destruiu qualquer resquício de confiança em sua história sobre Cindy. No que diz respeito ao caso de Cindy, Selenski nunca confessou qualquer envolvimento, e nenhuma evidência física, como o corpo de Cindy ou seus pertences, foi encontrada para conectá-lo diretamente ao desaparecimento. Como Kerkowski, o outro suposto envolvido, estava morto, a história de Wickley não pôde ser confirmada, deixando a pista em um limbo. As principais teorias sobre o que aconteceu com Cindy incluem a possibilidade de fuga, que foi descartada devido aos seus planos futuros, como o show de Britney Spears, o estágio de design gráfico e a compra de um novo computador. A ideia de suicídio também foi considerada improvável, já que Cindy estava em terapia, tomando medicamentos para a ansiedade e demonstrava animação na noite de Halloween. A teoria mais aceita sugere que Cindy pode ter saído de seu apartamento para o mercado 24 horas em frente ao prédio e sido sequestrada por um estranho, possivelmente alguém como Selenski ou outro indivíduo desconhecido. A possibilidade de envolvimento de Selenski e Kerkowski, embora intrigante, não pôde ser comprovada devido à falta de evidências concretas e à ausência do corpo de Cindy. Até julho de 2025, o caso de Cindy Song permanece sem solução. Sem um corpo, uma cena de crime ou testemunhas confiáveis, a investigação não conseguiu avançar para um desfecho. A pergunta, onde está Cindy Song, continua ecoando sem resposta, deixando a família, a polícia e a comunidade de State College em busca de justiça e de um encerramento que, após mais de 2 décadas, ainda parece distante.